Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos, capítulo 7, versículo 24. Qual a lei de Deus que o nosso corpo humano transgrediu e nos condena miseravelmente diante de Deus? A lei da prática do pecado e da condenação do corpo material pelo pecado cometido à morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Então, por que acha essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo? Como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque esta é a lei espiritual criada por Deus. A carne cobiça, ou seja, tem desejo de fazer o mal, o pecado, contra o espírito. E o espírito tem o desejo de fazer o bem, de servir a Deus, contra a carne. E estes dois opõem-se um ao outro para que não façamos o que queremos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. É por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, no meu corpo material, não habita bem algum. E com efeito, o querer de fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço, gente, o mal que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim, no meu corpo material, é que faz. Mas como nós sabemos, ou como nós compreendemos e entendemos, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 1. Nós compreendemos isso dando o seguinte exemplo. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. A mulher que está sujeita ao marido, ela está sujeita a ele enquanto ele viver, porque ela está ligada pela lei a ele, ao marido. Mas, morto o marido, a mulher está livre da lei que aprende ao marido. De sorte que, vivendo o marido, a mulher será chamada adúltera se ela for de outro marido. Mas, morto o marido, a mulher livre está da lei que a une ao marido. E assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Mas como miseráveis homens que nós somos, quem nos livrará então do corpo dessa morte? Como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 24. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Gente, só existe uma maneira, através de um só corpo, de um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Romanos capítulo 7, versículo 4 ao 6. Assim, meus irmãos,
também vós estáis mortos para a lei do pecado e da morte, pelo corpo de Cristo Jesus, para que sejais de outro, para que pertençamos a Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora, tendo sido libertados da lei do pecado, através do batismo em Cristo Jesus, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, gente, e não na prática do Velho Testamento da lei, do pecado e da morte. Jesus te ama e Ele morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar, porque sabe que somos miseráveis pecadores, condenados pela lei do pecado e da morte, pois Ele mesmo disse em Mateus capítulo 19, versículo 26, aos homens é impossível salvar-se, mas a Deus tudo é possível. Oh glória! Romanos capítulo 7, versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amém? Dani Miguel.